Olá, bem-vindos ao PodMax de hoje. Neste episódio vamos falar com Ricardo Barbosa, um ator português cuja carreira abrange teatro, cinema e televisão. Nascido a 14 de outubro de 1984, Ricardo Barbosa tem uma base sólida em artes cênicas, com formação em interpretação e participação em diversos workshops de atuação para cinema, televisão e teatro. A sua educação inclui cursos que vão desde dobragens de desenhos animados até técnicas específicas de atuação para cinema. O Ricardo tem estado ativo no teatro desde 2004, participando em várias produções notáveis. Ele trabalhou sob a direção de encenadores como o Miguel Cabral e João Ascenso e tem explorado uma variedade de géneros, desde dramas até comédias. A sua estreia na televisão ocorreu em 2005 e desde então tem participado ocasionalmente em diversos projetos. No entanto, foi a partir de 2019 que começou a marcar presença com mais regularidade em séries e novelas no cinema. O Ricardo tem sido parte de tanto curtas como longas-metragens, desde 2009, assumindo papéis que variam significativamente, refletindo a sua flexibilidade como ator. Ele tem trabalhado em filmes como Amadeu e Golpe de Sol, entre outros. Além da atuação, Ricardo tem um enorme interesse por cinema, dentro e fora da tela, e em atividades como cozinhar e andar de bicicleta, o que pode contribuir para a sua abordagem e construção de personagens, se ele for um ciclista. Se ele fizer um personagem de ciclista, e à sua presença em cena. Ou seja, hoje vamos discutir com o Ricardo Barbosa sobre os desafios e recompensas da sua carreira e o seu processo artístico. O Ricardo é um exemplo de um ator versátil que continua a evoluir e a fazer contribuições significativas para o panorama cultural português. Olá, Ricardo. Olá. Isto foi uma introdução muito longa, não foi? Mas gostei de ouvir. Gostaste? Tens só que me dizer onde é que foste buscar que eu gosto de andar de bicicleta. Não estava no teu currículo, não Eu estava, acho- não estava. Eu acho que li no teu currículo. Eu acho que pus, mas deve ser daquelas meias verdades. As Eu- bicicletas, nunca ninguém- aquelas nunca coisas que vou fazer a volta a Portugal. As pessoas mentem sempre nos currículos, não é? Eu tento não mentir porque depois, se me pedem alguma coisa que eu disse que era bom a fazer, depois pode-me correr mal. Pois é, eles podem dar um papel de ciclista e vais ter que mostrar Isso que há até é, pessoas a mostrar. mas imagina, tenho carta de condução, ou sem andar de moto, depois acontece-me. Sim, essa história da carta de condução vais ter que explicar, mas isso depois a gente fala. Tá Depois fala. bem. Nós estamos aqui hoje também com o Marcelo, que já é a presença habitual aqui no PodMax, e nós os dois vamos inquirir o Ricardo Responsabilidade. sobre tudo. Tudo, nós queremos saber tudo sobre a tua experiência e sobre também, obviamente, as tuas preferências cinematográficas. É para isso que estamos aqui. Vamos falar de cinema e vamos falar também da carreira do Ricardo. Bem, Bora lá. e então vamos começar com a primeira questão que eu te queria colocar, que é a seguinte. Nós sabemos que gostas de cinema e eu sei que tu gostas de cinema porque te sigo nas redes sociais e tu estás constantemente a publicar coisas de filmes que Tudo aquilo vês. que vejo. Acho que tens uma rubrica que é um cinema Um por filme dia, por dia não um sabe filme bem o por que lhe dia, fazia. não sabe o bem que lhe fazia, não é? E portanto, ele vê tudo e coisas que provavelmente as pessoas nunca ouviram falar. E como é que começou? Como é que começou essa tua paixão pelo cinema? Olha, a paixão pelo cinema acho que foi o início de tudo. Eu sou filho único, por isso desde muito cedo que me habituei a passar muito tempo sozinho. Não quer dizer que não brincasse com os vizinhos ou com os amigos, mas gostava muito de passar tempo sozinho. Uhum. E o cinema foi assim a minha primeira descoberta e a minha primeira grande paixão. Eu lembro-me que a primeira vez que tive consciência de que estava a ver um filme e que estava a ver uma história e estava a entrar dentro daquela história, eu fiquei maravilhado do género. O que é isto? Eu quero mais, quero ver mais. Uhum. E então, desde muito novo que comecei a ver tudo que tinha acesso na televisão.
se calhar algumas coisas que não eram para a minha idade, certos géneros de filmes, mesmo filmes de terror, mas desde muito cedo que comecei a ver cinema. Depois também tive a sorte, a minha mãe gostava muito de cinema indiano, e há uns anos atrás a RTP passava muito cinema indiano. Acho que mais recentemente tentou voltar a passar, mas não com tanta frequência como dava. E também a minha mãe alugava muitos filmes indianos. Nós tínhamos um videoclube perto de casa, por isso via muito cinema indiano com a minha mãe. Mas depois tenho memórias de a primeira vez que vi o Alien, por exemplo, um misto de fascínio por aquela criatura, mas ao mesmo tempo super assustado com aquilo que estava a Mas tu ver. ainda te lembras da sensação que é ver o Alien pela primeira vez? Agora depois de se ver o Alien e depois de saber o que é que se vai passar, Lembro-me, mas eu acho que havia uma maior inocência com as coisas. Eu costumo dizer que ainda bem que nasci e cresci na época que nasci e cresci, porque tive acesso a coisas que hoje em dia os miúdos já não têm. Como ir ao videoclube alugar um filme. tu também eras daqueles que ias ao videoclube. Claro que sim, tinha o meu cartãozinho de sócio. Mas que Blockbuster, eras sócio da Blockbuster ou era? Também fui sócio da Blockbuster como eu, e sofri imenso quando elas começaram a fechar. Okay. Havia uma ali ao pé do Campo Alegre, no Porto, que eu adorava ir lá, porque ao mesmo tempo não só podia alugar filmes como podia comprar, porque eles tinham sempre bancas enormes de DVDs onde podias comprar e tipo, ok, ou seja, tenho as duas coisas que eu gosto. E tu ainda tens os filmes que compravas nessa altura? Tenho uma enorme coleção de DVDs e sou daqueles que sempre que posso compro DVDs e não percebo o porquê de em Portugal se ter deixado de vender DVDs. Sabes que existe agora o streaming Sim, isso é verdade, o objeto em si. Mas mesmo assim, tu no streaming não tens acesso a tudo. Uhum. E o streaming tem filmes durante um período de tempo. Sim. Mesmo a Netflix, por exemplo, não sei se posso dizer nomes, mas pronto. Deixa, mesmo a Netflix, até determinada altura, tens o filme até determinada altura. Chegam a uma certa altura eles tiram para pôr outras coisas. E gosto muito do objeto em si, o facto de eu poder ter os meus filmes preferidos em DVD e sempre que os quero ver, posso ver. Para mim é muito bom. E tu revês muitos filmes? E tu, qual foi o filme que tu mais viste? Assim, Olha, há dois filmes que não são propriamente, podem ser considerados bons ou maus dentro do género, mas que sempre que os vejo eu não consigo não os ver até ao fim. Um é o Pretty Woman, com a Julia Roberts, que eu acho que já vi o filme milhares de vezes, mas sempre que, imagina, eu estou a fazer zapping na televisão e ele está a dar, eu fico a ver. Não sei porquê, já sei aquilo que traz para a frente, já antecipo o que é que vai acontecer, porque já ouvi muitas vezes, mas acabo por o ver. E há outro, que é um filme de ação, que é o Speed, Perigo em Alta Velocidade, com o Keanu Reeves e com a Sandra Bullock. Sim. Que é talvez assim dos melhores filmes de ação que se fizeram nos últimos anos, mesmo que muita gente possa dizer que não. E também já ouvi muitas vezes, e sempre que o apanho na televisão, eu tenho que o ficar a ver até ao fim. Mas como aqueles dois, há outros tantos. Tudo que é filmes do Almodóvar eu acho que já os revi e vi 1000 vezes. Do Hitchcock, As Horas, com a Meryl Streep, já o vi não sei quantas vezes. Filmes da Bette Davis que eu já os vi 1000 vezes, da Marilyn Monroe. Há assim filmes que eu não me canso de os ver e rever. Então faz assim tipo um top 5. Top 5 de filmes que tu... Isso é daquelas coisas que eu... Não, sabes porquê? É aquela questão de quais são os filmes da tua vida? São tantos. Mas olha, posso dizer, o All About Eve, com a Bette Davis, está assim no top. Um Elétrico Chamado Desejo, com o Marlon Brando, porque eu lembro na primeira vez que o vi e fiquei maluco, não só com aquele ator maravilhoso e lindo de morrer, mas com a forma como ele representava, aquilo mexeu comigo. Mais que As Horas, vejo e revejo aquele filme 1000 vezes se for possível. Ligações Perigosas, com a Glenn Close e o John Malkovich, que é talvez assim das melhores coisas que se fez em muitos anos, e assumo
A Glenn Close foi roubadíssima por não ter ganho o Oscar por aquele filme. Foi muito injustiçada durante muito tempo. Foi. Houve muita gente muito injustiçada pela Exatamente. academia. E eu disse-te 4. Pronto, quando te lembrares do próximo, é o último é assim tipo o topo. Sim. Tu dizes. E cinema português? Tu já participaste em filmes portugueses, obviamente. Como é que tu achas que está o cinema em português? Achas que estamos que a produção nacional é uma produção consistente, ou achas que pecamos por ser um país pequenininho? Eu sei que tu não gostas disto, de me ouvir dizer isto, mas ou pelo menos a mentalidade pequenina ainda não. Eu acho que nós neste momento estamos a viver uma das melhores e das piores fases do cinema português. Melhores no sentido em que produzimos cada vez mais, e basta ver o número de longas-metragens, de curtas-metragens e de documentários portugueses que estreiam em sala, coisa que há uns anos atrás podias contar pelos dedos, os filmes que estreavam em sala, e hoje em dia tens um maior investimento mesmo das distribuidoras de estrear filmes em sala. Por outro lado, estamos a viver uma das piores fases, que é cada vez menos o público português vai ver produção nacional. E acho que esse é o grande mistério hoje em dia, de perceberes o que é que está a falhar para haver esse desinteresse. Esse desinteresse. Não achas que são os géneros? O cinema português é um bocadinho. Parece que é sempre muito igual. Eu acho que falta ousadia. Eu acho que é uma mistura de. Eu acho que se criou uma. Aquela conversa que estávamos a ter antes do programa começar, eu acho que nós, enquanto povo, e o nosso cinema sofreu isso, o facto de nós termos vivido durante muitos anos numa ditadura em que havia muita coisa que não era possível ser feita, e o nosso cinema sofreu muito disso, e basta ler entrevistas e mesmo livros da altura, biografias de alguns realizadores da altura, em que tu percebes que havia uma tentativa de se fazer algo diferente, mas não te era permitido, porque tinhas que seguir aquele padrão do que o senhor da altura achava que o povo merecia ver, que é o pobrezinhos, mas felizes. Pronto. E acho que isso se veio refletir ao longo dos anos. Ou seja, isso fez com que o público se fosse desinteressando daquilo que se faz. Eu acho, sim, concordo contigo, que eu acho que se devia arriscar muito mais a nível do género, devia-se fazer mais comédias, porque não também investir em filmes de terror, porque eu acho que já há vontade de se fazer. Eu acho é que, como ainda o cinema depende muito do apoio estatal, ou seja, do ICA, há certos géneros que tu saberás que, à partida, 99% das vezes não vão ser apoiadas pelo ICA. E acho que também por isso muita gente se retrai e não arrisca mais. Mas eu acho que é daquelas perguntas que quem encontrar a resposta vai encontrar o pote de ouro, que é o porquê de haver uma grande separação entre aquilo que se faz e aquilo que o povo português quer ver. E atenção, há coisas com as quais eu não me identifico e nada contra. Não quer dizer que eu não acho que elas devam ser feitas. Acho que sim, porque eu acredito que... Mas estás a falar do cinema português? Sim, eu acho que tanto como acontece com o cinema feito noutros países, eu acho que há sempre público para todos os géneros do que se faça. Mesmo cá tens o cinema de autor, mas também há público para as comédias, para os dramas sociais. E acho que falta haver mais ousadia de vamos fazer coisas diferentes. E tu tiveste este ano o filme do Gabriel Abrantes, que eu agora não me estou a lembrar do nome, que é claramente um filme de terror. Sim, que estreou. E este ano é um dos filmes mais vistos este ano. Ou seja, há uma vontade de se querer ver coisas diferentes, como as comédias,
que é talvez o parente pobre do cinema português, que há sempre assim muito preconceito em relação às comédias, mas a verdade é que é o género que mais público arrasta às salas. Recentemente tiveste o Corral de Moinas, que foi um sucesso, por exemplo. Gostes ou não, Sim, é isso. é um tipo de filme, é um género que as pessoas gostam de ver. Atrai muita E gente. a mim não me faz confusão que se invista nesse tipo de filmes. Eu acho que deve-se dar a oportunidade de tu enquanto espectador, poderes ver um bocadinho de tudo falado na tua língua. Sim. Desculpa, vamos por partes. Existe aqui uma coisa que também tem a ver com a língua, que eu acho que durante muitos anos as pessoas não estavam habituadas ou não foram habituadas a ver filme falado em português, a ouvir atores portugueses a falar. Só muito mais tarde é que se começaram a produzir novelas portuguesas, a produzir produzir bem novelas portuguesas. Houve algumas tentativas nos anos 80, mas havia muita pouca produção nacional e as pessoas não estavam habituadas a ouvir o português de Portugal também. Não achas que poderá ter sido isso? Ou achas que não tem nada a ver com isto, tem a ver realmente com a quantidade de produção e de promoção que existe do que se produz em Portugal, e que não chega às pessoas e as pessoas acabam. Eu acho que hoje em dia essa questão de não chegar às pessoas já é um bocado incoerente, porque quem tiver um Facebook ou um Instagram hoje em dia tem acesso a tudo, mesmo que às vezes não queiras, aparece-te sempre a publicidade de muita coisa. Eu acho mesmo é que, e se calhar com algum medo de dizermos isto, eu acho é que não há uma grande ligação entre uma grande percentagem da população com aquilo que se faz em Portugal a nível de cinema. Ou porque não te identificas, ou porque não tens interesse, ou porque não gostas mesmo. Porque eu acho que se criou uma ideia errada de que o nosso cinema é só para uma determinada um determinado grupo da população, que não comunica com o outro lado. Não quer dizer que não seja verdade, mas eu acho que cada vez mais já se faz coisas muito diversificadas que te permita ver um bocadinho de tudo. Eu acredito é que houve um corte muito grande entre o que se faz e quem vê, e esse corte ainda não foi cozido. Ainda não foi. Não quer dizer que, e tu tens tido ao longo dos anos alguns exemplos de filmes que fizeram 300 mil espectadores. Já tivemos assim grandes sucessos de bilheteira em Portugal. Eu sinto é que cada vez mais as pessoas escolhem muito bem aquilo que querem ir ver e, infelizmente, o cinema português não está nas prioridades de quem vai ver, porque basta tu ires a uma sala de cinema ver uma produção americana, e as salas estão cheias. Claro. Eu acho é que há um desinteresse. Eu acho que há um desinteresse geral. Interesse geral e acho que quem encontrar essa fórmula de voltar a trazer o público português para as salas para ver cinema português vai encontrar, e estou-me a repetir, mas vai encontrar o pote de ouro, porque eu acho que é a questão a colocar-se hoje em dia cada vez mais, e não ter receio de a colocar, que é o que é que pode ser feito para fazer com que as pessoas, com que o povo português vá ao cinema ver cinema português. E não é por falta de oferta, porque, tal como eu te dizia, estamos numa fase, e tu saberás, de que acabas por lidar também com o cinema, a quantidade de filmes e de documentários e de curtas portuguesas que cada vez mais estreiam, só não vai ver quem não quer. Ou porque não quer, ou porque não lhe apetece. Achas que os atores têm peso nessa decisão do público ir ao cinema? Não sinto isso. Até porque, se vocês pensarem bem, quando estreia um filme, diz-se sempre: vai estrear o filme do João Canijo, vai estrear o filme do Vicente Alves Duó. Nunca dizes vai estrear um novo filme da Rita Blanco ou do Álvaro Jerónimo. Nós não temos esse peso cá em Portugal, ou seja, não quero dizer indústria, porque eu acho que nós não temos
não temos assim uma grande indústria, fazemos, mas o conceito de indústria nós ainda não a temos. Eu acho que o realizador acaba por ainda ter mais peso do que os atores. Acho que não temos um star system que te faz... Tu não vais a correr ver o novo filme do Joaquim de Almeida. Quer dizer, se calhar até vais, porque como ele trabalha muito internacionalmente, acaba por ter... Acabas por ir, não é? Acaba por ter, Acaba por ir e ter acaba- um maior peso. Sim, tem um Mas impacto maior. infelizmente o realizador em Portugal acaba por ter um maior destaque do que os atores que fazem os filmes. Ok, eu queria também aproveitar, e visto tu seres uma pessoa que trabalhou no cinema e no teatro, e trabalha no teatro e também na televisão, são linguagens diferentes, acaba por ser uma linguagem audiovisual, mas os métodos são diferentes também de trabalho, certo? Sim. Ou não? Ou É assim, como é que é preparaste para... trabalho é trabalho. Como é que é? Tu preparaste para um filme e como é que é preparaste para uma peça de teatro e quais são as diferenças? E para uma novela, quais são as diferenças? Olha, O que é a que- diferença tem a ver com o tempo que tu tens para preparar as coisas. Por exemplo, tu em teatro, por norma, estás um mês e meio, vá 2, a ensaiar aquele espetáculo. Certo. E tu estás a ensaiar um objeto que tem um princípio, meio e fim e que será sempre feito princípio, meio e fim. Só isso já te obriga a um trabalho mais pormenorizado, porque tens tempo para isso. O teatro permite-te isso, decorares o texto com tempo, com cuidado, o facto de ensaiares e de ires diariamente descobrindo coisas novas, mesmo que depois o resultado final tu vais repetir 4 vezes por semana, por exemplo, acabas sempre por ter a possibilidade de descobrir pequenas coisas sempre que o vais fazendo, até porque o público é sempre diferente. Tu estás todos os dias diferente. Diferente. Sendo que há um espetáculo a cumprir e uma personagem a fazer, mas estás diferente, a tua energia é outra, ou seja, tens sempre que E a ir energia que buscar... recebes do público também é outra Exatamente, também, não é? completamente. Ok. Há dias em que tens um público super receptivo e isso dá-te uma pica tremenda e ok. Há outras em que o público parece que está morto. Não quer dizer que não esteja a gostar, mas a reação é mais neutra. Mas eu acho que tem a ver com o tempo. A televisão já é uma coisa mais rápida, mais de imediato, porque não tens assim tanto tempo para ensaiar e para preparar as coisas. Mas isso é estimulante, certo? Acaba por... É assustador, mas ao mesmo tempo obriga-te a redobrar todo o teu grau de atenção, o inesperado, como é que tu reages de repente. Hoje tens 20 cenas para fazer e tanto podes estar a gravar cenas do início da novela, como a seguir à tarde estás a gravar cenas de meio da novela, num dia estás no hospital de manhã e à tarde estás a gravar uma cena super triste, outra depois em que estás a rir, e depois dependendo da personagem que estás a fazer, podes estar a fazer 1000 coisas num único dia de gravações, porque tens muitas cenas para fazer. O cinema é um tempo de respirar aquilo que estás a fazer, porque acabas por filmar muito menos por dia, o tempo de preparação acaba por ser um bocadinho Mais moroso, não é? mais moroso, mais exigente, depois dependendo do tipo de filme que estejas a fazer, obriga-te a uma preparação muito mais intensiva. Eu dou-vos o exemplo, o último filme que eu fiz, que foi o Amadeu, do Vicente Alves Dó, no qual eu fazia o pintor Eduardo Viana. Eu não conhecia muito, eu conhecia muito pouco sobre a vida e a obra do Viana, então obrigou-me a ter que ler e estudar tudo e mais alguma coisa que eu pude sobre o Viana, sobre a vida, a obra dele. Tive o privilégio de ir aos cofres da Gulbenkian, onde vi e tive acesso ao espólio, tanto pessoal como de trabalho, tanto do Amadeu como do próprio Viana, e são assim coisas que vou guardar para sempre. Como tive que ter aulas de pintura, de como me posicionar em frente a uma tela, como pegar num pincel, a tua forma de andar e de falar
acaba por ser diferente, porque é um filme de época, as roupas que estás a usar são diferentes, obrigam-te a uma postura completamente diferente daquela que estamos a ter agora, o falar é diferente, depois tivemos acesso a tudo e mais alguma coisa de informação da época, notícias, acontecimentos, ou seja, o que eu quero dizer é, dependendo do tipo de projeto que estás a fazer, Existe uma preparação. a preparação estudo. acaba por ser ou mais intensiva ou menos intensiva, mas eu acho que cada género tem o seu grau de trabalho e de dedicação. Tu trabalhaste no cinema com o Vicente Alves Duó. Maioritariamente com o Vicente em sim. longas-metragens e depois tenho feito curtas, projetos mais independentes ou mesmo curtas de escola. Sim. Sim. E é uma experiência também diferente, não é? Trabalhar para escolas. Mas sabes que acaba sempre por ser aliciante, porque não só porque acabas por descobrir pessoas muito interessantes e que gostam muito de cinema e que têm ânsias de, olha, voltando àquilo que estávamos a falar, de fazerem coisas diferentes, de arriscarem, até porque de certa forma não estão dentro de, ou seja, acabam por ter uma maior liberdade de criação porque estão a fazer os próprios projetos, mas como ainda estão inseridos em projetos de escola. Sim, projetos académicos são mais os projetos fluidos, académicos, digamos assim, acabam por lhes permitir ser mais soltos no tipo de temáticas que querem abordar ou no tipo de género, no género do filme que querem fazer, mas acaba por ser sempre Eu gosto de ser desafiado. Eu acho que, acima de tudo, eu gosto de projetos que me obriguem a sair da minha zona de conforto. E quando isso acontece é bom. Nada mais me dá prazer do que acordar de manhã e ter vontade de ir para um set porque estou a fazer uma coisa que me dá muito prazer. Isso aconteceu com o Amadeu, por exemplo, que eu acho que foi assim dos projetos mais felizes que eu tive, porque... Bem, vocês estiveram a filmar em Amarante? Foram a Amarante filmar? Não chegamos nós fizemos residência artística em Amarante, estivemos lá cerca de uma semana, éramos para filmar em Amarante, mas depois questões burocráticas de apoios e afins, que não vale a pena estar a vir para aqui. Não precisamos nem sequer ir por aí. Tivemos que arranjar umas alternativas que acabaram por funcionar muito bem e acabamos por, infelizmente, não vir filmar a Amarante. E nem em Espinho. Nem Espinho. Tudo o que vocês veem no filme todo cenário. Foi tudo o cenário criado filmado em Lisboa. Em Lisboa, tudo em Sim. Lisboa. Ok. E o golpe de sol? Tiveste que foi filmado o golpe de sol foi uma louca aventura, porque eu lembro-me quando o Vicente me convidou para fazer o filme. Primeiro, era um filme muito específico, um projeto mais pequeno, porque são só aquelas 4 personagens dentro de uma casa. E depois ele disse-me, olha, mas o filme vai ser feito em 7 dias. Vocês filmaram em 7 dias. E eu pensei, ok. Até porque o Golpe de Sol foi assim, a minha primeira grande estreia em cinema. Já tinha feito coisinhas mais pequenas, mas com a carga que o filme tinha e o peso de ser um dos protagonistas, foi assim a primeira grande aventura. Eu pensei, ok, fazer um filme em 7 dias, mas acabou por funcionar. Mas houve uma preparação, nós tivemos ensaios. Pela primeira vez fiz uma residência artística em que eu, a Oceana Basílio, o Nuno Pardal, o Ricardo Pereira, mais o Vicente, fomos viver durante uma semana para o Alentejo, onde acordávamos, fazíamos tudo como se vivêssemos todos juntos. Sentia-se isso. Para encontrarmos aquela cumplicidade. Eu sou apologista das residências artísticas, porque eu acho que acaba por funcionar. No Amadeu nós também fizemos isso e depois há uma química que tu vais ganhando com as pessoas que não quer dizer que não a tivesses, porque tinhas que acabar por a encontrar, mas quando há essa possibilidade de a criares antes, funciona às mil maravilhas. E isso no Golpe de Sol acabou por funcionar, porque houve logo uma química instantânea de nós os 4, criou-se logo um elo de amizade que ainda hoje existe.
Podemos não estar tantas vezes juntos, mas sempre que estamos é como se voltássemos atrás no tempo. É aquelas férias que se passam, que depois, então, quando retomamos o contacto com as pessoas com quem passamos aquele período de Exatamente. férias, parece que voltamos. Aquelas amizades que tu já tens há anos, não estás sempre com essa pessoa, até podes não ligar sempre àquela pessoa, mas quando a reencontras, é como se o tempo tivesse parado desde a última vez que estiveram juntos. E com a grupeta do Golpe de Sol, tal como com a grupeta do Amadeu, isso felizmente ainda acontece. Mas em relação ao Golpe de Sol, sim, houve ensaios, houve a residência artística, onde nós vivemos juntos durante uma semana. Depois, houve uma coisa maravilhosa, que nós, quando entramos na casa para fazer o filme, nós já sabíamos muito bem tudo aquilo o que íamos fazer. Porque no dia anterior a começarmos a rodar, nós tivemos um dia inteiro na casa, onde fizemos o filme todo, de uma ponta à outra, onde tivemos a ensaiar, onde todas as cenas iam ser feitas, cada posição de câmara, tudo aquilo que depois vocês viram. O Vicente é um chato, não é? Ele é muito metódico. Não, é metódico. Eu acho que uma das coisas boas de trabalhar com o Vicente, primeiro, é uma pessoa que gosta muito daquilo que faz. E sabe muito bem aquilo que quer. E é das pessoas que eu conheço que mais se prepara para um projeto. E no Golpe isso reflete-se também nos outros projetos, mas no Golpe, como nós tínhamos um prazo muito curto para o fazer, Aquilo tinha que funcionar. tudo tinha que correr como estava planeado. Não quer dizer que houve uma cena que não caísse num dia e foi feita no dia a seguir, mas posso-vos dizer que isso acho que aconteceu uma única vez. Porque a luz já não estava como se queria e então a cena que era para ser feita passou para o dia a seguir. Mas a verdade é que aconteceu um milagre e Esse prazo foi diferente por quem? Era o orçamento. Ok. Só havia orçamento para aqueles dias. E pronto, e acho que foi... mas ao mesmo tempo criou-se ali uma união entre toda a equipa. Era uma equipa muito mais pequena, não só de atores, mas a nível técnico. E estávamos todos programados para, ok, isto tem que ser feito neste timing. Por isso, bora trabalhar para isso. E a verdade é que aconteceu. E foi uma loucura. E foi um sucesso. Foi uma loucura. Quando o filme estreou, foi um sucesso. Sim, eu acho que eu acho que foi uma experiência assustadora, mas ao mesmo tempo foi muito boa e guardo belíssimas memórias disso. O feedback que nós tivemos ao filme foi interessante, foi bom, não quer dizer que toda a gente tenha gostado do filme, houve pessoas que não perceberam muito bem o porquê daquela situação. Eu lembro-me que o filme estreou internacionalmente primeiro e só depois é que estreou em Portugal. Eu lembro que estreou em Tallinn, na Estónia. E lembro-me que a reação das pessoas era muito interessante, porque primeiro ficavam maravilhados com... Era tudo muito bonito. Sim. E ao mesmo tempo diziam, mas como é que é possível? Vocês são todos tão bonitos, têm todos uma vida maravilhosa, mas depois sofrem tanto. Somos portugueses, Bianca. Não, eu acho que o mais interessante, uma das coisas mais interessantes que o filme tem é aquela falsa ideia de que tu, para sofreres, ou seja, quando tu tens tudo, parece que não tens motivos para sofrer. Né? E a verdade é que aquelas 4 personagens tinham tudo para serem felizes, mas não eram felizes. E isso só vem provar que podes ter a melhor profissão do mundo. A minha personagem era um realizador, estava a preparar o seu próximo filme, tinha uma situação económica muito confortável, como uma das personagens diz, podia ter a pessoa que quisesse a qualquer momento. Mas uma decisão que ele tomou 10 anos antes não o deixava usufruir e tirar proveito das coisas que tinha. Por isso foi muito interessante quando nos diziam isso. Ai pá, vocês são tão bonitos, mas sofrem tanto. Como é que é possível? A verdade também é que o ser humano é mesmo assim, não é? Nunca está satisfeito. Não, e há sempre aquela ideia de que parece que tens de ter uma vida desgraçada para Tens o direito de sofrer. para teres o direito ou para sofreres. E não... Os ricos também sofrem.
Pois, nós sabemos que sim, não é? Não é? Porque Não. é aquela coisa, não é que tu tens dinheiro ou tudo mais, que as pessoas também têm problemas. Não, mas se calhar mas também estou a resumir o filme. Eu acho que o interessante é o filme retrata a história de 4 pessoas, e estamos a falar de pessoas. A nossa vontade não era. Pode ser um filme considerado um filme LGBT, mas a intenção não era que fosse um filme LGBT. A questão sexual ou Era secundária, ali a questão era era aquelas pessoas e como é que aquelas pessoas lidam com a sua vida e com as relações e acima de tudo como lidam com o amor e com a rejeição. Sim, porque todas elas tinham sido rejeitadas pela mesma pessoa, não é? Ou rejeitadas ou rejeitaram. rejeitaram. A minha personagem rejeitou. Quando foi pedido em casamento e havia a possibilidade de ter um filho com a outra pessoa, ele disse que não. Mas depois viveu 10 anos a pensar no e se eu tivesse dito que sim? Pronto. Por isso, tudo o resto, todas as coisas boas que ele tinha, ele não tirou proveito disso porque vivia com aquela questão de e se eu tivesse dito Isso, sim? não é? Ou melhor, o Vicente na altura dizia muito isso, que é lembrem sempre desta frase: e se alguma coisa que vocês fizeram no passado tivesse sido de outra maneira? Sim. Portanto, basicamente a questão do filme, ou seja, a base do filme passa por uma insatisfação ou por uma não aceitação daquilo que... Sim. Da realidade, do momento O Vicente dizia muito e da isso. aceitação. Imaginem aquele namorado que vocês tiveram há uns anos atrás, se de repente 10 anos depois, que é o que acontece no filme, vos batesse à porta e de repente, olá, estou aqui outra vez. Como é que vocês reagiriam? E aquilo que vocês veem no filme é a nossa reação a isso. Há uma personagem, que é o David, que não quero estar a criar muitos spoilers, porque pode haver pessoas que queiram ver o filme, mas que as pessoas vão se apercebendo que todos eles tiveram uma ligação com esse David, e de repente, 10 anos depois, ele decide dizer, olha, eu estou cá, vou ter com vocês. E pronto, e aí E toda aquela ânsia de espera, a aquela vida supostamente expectativa. perfeita que eles têm começa a desmoronar com o aproximar-se de ele vai estar aqui à nossa frente. Mas porquê que ele vem? Será que ele quer falar alguma coisa específica com um de nós? Será que ele se arrependeu de alguma coisa e vem ter com um de nós? Ou não? Todas essas questões que são inerentes ao ser humano, são questões do e se e o que é que vai acontecer, a expectativa. E acho que nós na nossa vida, todos nós, eu pelo menos falo por mim, sendo que obrigo-me a não pensar nisso, obrigo-me a não viver nessa ânsia, mas eu muitas vezes dou por mim a pensar, porque se eu tivesse dito que sim a um projeto há uns anos atrás, como é que eu estaria hoje em dia? Se eu tivesse ido viver para Lisboa mais cedo, será que a minha carreira estaria noutro sítio? Estaria melhor ou pior? Será que fiz bem ter ido para Lisboa? Acho que todos nós fazemos esse exercício, exercício é um exercício que, apesar de tudo, acaba por não nos leva a lado nos levar a lado nenhum. Porque a verdade é que, assim, infelizmente, não há uma máquina do tempo em que nós conseguimos voltar atrás e fazer as coisas de maneira diferente. E estarmos a viver nessa constante ânsia de se tivesse sido assim, eu estaria noutro sítio, eu estaria melhor ou estaria pior. Olha, daquelas perguntas que nunca vais ter uma resposta. Pois, provavelmente não, e convido as pessoas, quanto mais não seja, a ver o filme e a questionarem sobre essas coisas. Sim. Porque eu acho que, apesar de tudo, o cinema é isso mesmo, levanta questões. Para mim, quando eu vou ver um filme e a coisa está resolvida, nunca me interessa muito. Eu prefiro ver um filme que, no final, eu levo questões para casa. E o Golpe de Sol mas também gosto de ir ao cinema e sair de lá com uma sensação de agora gostei, diverti-me e agora não está feito, está arrumado, vou para casa. Eu acho que aquilo que mais me fascina no cinema, e voltando à primeira pergunta que tu me fizeste,
que foi por isso que eu me apaixonei pelo cinema, é que o cinema ainda tem a capacidade de fazer sonhar, de te levar para sítios que tu, se calhar, na tua vida não vais ter acesso. Uh, que sim, que te faz questionar, mas ao mesmo tempo, durante uma hora, duas ou três, independentemente da duração do filme, tu estás ali, tu abstrais tudo à tua volta. Os problemas que tu tens na tua vida ficam fora da sala. Uhum. E quando estás a ver um filme, pelo menos acontece-me isso, epá, eu estou focado naquilo, eu estou a sonhar com a história que estou a ver, estou a viver as mesmas ânsias, as mesmas alegrias, a sofrer com as personagens. Seja o género que for, se for um filme de terror, estou a viver, tipo, qual é que vai ser a próxima morte, quando é que eu me vou assustar? E acho que essa é a capacidade do cinema, que é, pá, faz-te sonhar, faz-te... E o sítio para ver cinema é no cinema, certo? É. Pá, hoje em dia, felizmente, nós já temos milhentas possibilidades de ver filmes em casa em boas condições. Já tens televisões gigantes com qualidade quase de cinema para veres em casa. Tens várias plataformas digitais, tens vários canais só dedicados a cinema, mas nada se compara à paga o experiência. estares no escurinho do cinema, naquele ecrã gigante, a viver a experiência de ver um filme. E com isto, Ricardo, agradeço imenso a tua presença aqui já acabou? no Podmax. Já acabou. Já Eu é que agradeço o já convite. passaram 40 minutos. Tu disseste que ias falar muito e comprovou-se. E ainda bem. Assim, eu e o Marcelo assim não tivemos que falar muito. Eu tento falaste nos três. E eu queria convidar todas as pessoas a ir ao cinema e de ver estes filmes que falamos e os que estão no momento. E vão ao cinema ver cinema português. Nós precisamos mesmo. Eu acho que para a indústria cinematográfica em Portugal continuar a ter vida e boa vida, os filmes têm que ser vistos. Precisamos do público no cinema. Público. Vão ver cinema português, vão ver os nossos filmes, vão ver cinema onde quiserem. Se quiserem ir ao Cinemax, vão também em Penafiel. Obrigado por terem estado connosco. Obrigado, Ricardo, mais uma vez. Mais uma vez. Ricardo, Marcelo, e até à próxima.